9 horas em ponto, estamos começando mais uma live do Caju dos Rafas, edição abril, dia 2 de abril de 2023. Já vamos chamando os nossos convidados, o Rafa e também o Rafa Gubert, torcedor do Juventude. Então, esses nossos integrantes da equipe do Caju dos Rafas, que já estão chegando. Caxias, que ontem enfrentou o Grêmio. Olha o style! Nada combinado. Tudo... Rafael Sgorn Vargas, tomada, tudo bem contigo? Boa noite. Boa noite, Ivan. Boa noite, Rafa. E eu estou aqui de óculos escuros em homenagem ao nosso produtor, que é um fenômeno das redes sociais quando põe os óculos escuros. E eu vou botar para ver se eu consigo o mesmo impacto. Que maravilha. Rafa Gubert, como está você? Boa noite. Boa noite. Estou com uma certa dificuldade aqui de enxergar a tela, mas um prazer estar aqui com vocês. E não adianta, Rafa, a gente não consegue ter o charme, a beleza, a simpatia, quiçá a sedução do nosso âncora. Galera, vou até botar o óculos normal, porque eu não vou enxergar nada. O Steve Wonder era uma homenagem. Não vai muito, né? Era uma homenagem para ti. Não percebi, galera, mas muito obrigado pela homenagem. Não entendi o porquê, né? Mas vamos falar, galera, hoje de futebol, decisão do Gauchão. Caxias ontem empatou com o Grêmio em 1-1. O Caxias que iniciou na frente aos 8 minutos com o Marlon, mas aos 47, ainda na etapa inicial, o Vina empatou para a equipe tricolor. No segundo tempo, Moacir levou o cartão vermelho, foi expulso aos 5 minutos, desfocando a equipe Grená até o final do jogo, mas o Caxias conseguiu manter o resultado de 1-1. Rafael Sgorn Vargas, e agora o Caxias, o que vai acontecer no jogo da volta? Agora falando sério, né? A gente botou os óculos escuros porque tu põe os óculos escuros nas transmissões, mas eu queria te dar parabéns para ti, para o Marrone e para o Joselito, que fizeram um pré-jogo muito legal. Vi o gol do Caxias na voz do Joselito, sensacional. E vocês estão de parabéns porque foi uma cobertura muito bacana, né? De vocês que fazem de uma forma independente, né, Ivan? Porque gostam do jornalismo e ficou muito legal mesmo. Espero que os meus vídeos tenham ajudado lá vocês na transmissão. Mas, partindo para o jogo, o que se falava muito fora do Centenário era chegar vivo para o jogo contra o Grêmio em Porto Alegre. E o Caxias conseguiu, né, chegar vivo. Nós chegamos vivos aqui para o jogo em Porto Alegre. O Caxias começou numa intensidade muito boa, né? Tanto é que saiu o gol cedo. O Caxias perdeu uma oportunidade com o Peninha. E depois eu achei um pouco estranho, porque foi a primeira vez que eu vi o Caxias marcar no próprio campo. O Caxias que sempre propõe o jogo. E o Grêmio não estava tão bem assim. O Grêmio não estava jogando bem. O Caxias estava exercendo uma pressão. E eu acho que, eu não sei se foi uma circunstância do jogo, né? Ou se foi uma proposta de jogo. Mas mesmo assim, o Caxias teve mais uma chance. O Caxias, tu vê, né, como são as coisas. Aqui no Beira-Rio, o Caxias fez o gol na hora certa, que era no final do primeiro tempo. No jogo contra o Grêmio, em Caxias, nós tomamos o gol ao apagar das luzes do primeiro tempo, né? E o segundo tempo, o segundo tempo, daí ele foi bem atípico por causa da expulsão do Moacir, e daí o Grêmio ficou, acho que com 90% da posse de bola no segundo tempo, mas era uma pressão que o Grêmio exerceu sem muita efetividade, né? O Grêmio acabou tendo uma ou duas chances de fazer o gol no Caxias. O Caxias soube se defender, e eu acho que da forma como acabou o jogo, hoje eu e o Rafa participamos do Campo Neutro, e no final do Campo Neutro eu falei, da forma como acabou o jogo, quem saiu fortalecido para o segundo jogo
da final foi o Caxias, porque o Grêmio, como favorito, jogou praticamente um tempo com a mais, não conseguiu exercer a superioridade sobre o Caxias. O Caxias soube se defender, foi um time combativo, defendeu, sofreu, né, a maior parte do jogo e conseguiu manter o empate, que traz o jogo. Agora, a decisão é um único jogo, né, aqui em Porto Alegre, porque estão em pé de igualdade, o empate leva o jogo para os pênaltis. E eu acho que o Caxias está muito vivo para essa decisão no próximo sábado aqui em Porto Alegre. Rafa Gubert, esse primeiro jogo do Caxias diante do Grêmio, 1-1. Vivo ainda? Vivíssimo, imagina. Nós falávamos isso na semana passada também, né, na live, que o Caxias seria importante não perder aqui. E dadas as circunstâncias do jogo, eu acho que o Caxias fez o certo a partir da expulsão, né, do Moacir. O Caxias se resguardou para não perder o jogo. Agora eu achei assim, o Grêmio uma soberba, assim, uma certeza da vitória em Porto Alegre, porque o Grêmio de fato ficou com a bola, ficou rondando a área, mas sem efetividade, sem ganância, assim, sabe? A coisa, achei muito mole o Grêmio. E, cara, é importante lembrar que o Caxias não perdeu ainda fora de casa, então achei que o Grêmio teve a oportunidade, à medida que o Caxias... Não, claro que o Caxias fez um sistema defensivo, estava muito bom, estava muito firme ali atrás, né? A gente viu várias vezes o Heron marcando na intermediária defensiva, né? Mas o Grêmio teve a oportunidade, a faca e o queijo na mão e preferiu levar o jogo para Porto Alegre. Lembrando que o Vina, no intervalo do jogo, saiu falando, não, nós não podemos perder aqui. Então achei assim o Grêmio decepcionante. E apenas assim, em relação ao eu não vejo que interfira muito esse lance do Caxias chegar melhor no jogo, porque assim, ó, obviamente que eu não acho que isso não está nem perto de acontecer. Mas em 2007 o Juventude ganhou do Inter no último lance do jogo. E eu achava que o Juventude ia mais forte por causa do ânimo, porque chegou lá, tomou 8-1. Quando acabou o jogo, eu pensei, se nós não tivéssemos ganhado no último minuto, a gente ia perder de menos. Então, o futebol, ele guarda sempre essas surpresas e é difícil de analisar antes. Mas que o Grêmio deveria, no meu entendimento, forçar o resultado, até levando em consideração que que o Caxias já conseguiu um empate com o Inter em Porto Alegre e ainda não perdeu fora de casa, isso aí para mim fica evidente. O Grêmio... 9 horas mais 8 minutos, temperatura em 13 graus. Mandar um abraço para o Leandro Chimansky, que está nos acompanhando. O Ronei Souza, mas o Caxias é o Água Santa do Rio Grande? O Água Santa que ganhou hoje do Palmeiras de 2-1. Gols dele, Bruno Mezenga, Rafa Gubert. Bruno Mezenga marcando os 2 gols do Água Santa diante do Palmeiras. Esse foi o jogo. Sabe criar gado e fazer gol. Com certeza. O Fabrício Cogueto, boa noite. E a mensagem apoteótica dele, vai cair papo. O Alex. O show já caiu, né? Começamos cedo esse ano. O Alessandro Sebei, boa noite, galera. Todo mundo vivo aí? Estamos vivos. Ele complementa, encontramos um Brandão na entrada. Ele contou os gols que já fez no Grêmio. Nos disse, se precisar de atacante, estava pronto no jogo de ontem. E o Carlos Capellini, boa noite aos amigos. Continuem participando da nossa live Caju dos Rafas. Grande Capellini. Eu conheci o Capellini aqui no jogo do Beira-Rio. Nós estávamos na torcida do Caxias. Ele disse que acompanha o Caju dos Rafas. Um grande abraço para o Capellini. Sempre acompanhando. O Alessandro Sebem, 13 jogos sem perder. O número não ajuda. Mas tem que pensar o seguinte, que para uns é azar, para outros o 13 é sorte, né? O Zagallo, por exemplo, o número 13 para ele era o número da sorte. Quem sabe a gente vem com o número da sorte para cá. O Lula também. Ajudei essa, hein? Ajudei nessa. Quem, Gubert? Pro Lula também.
Também. O Diego, vamos, meu Grená. Título garantido. O Felipe Griebermaier, eu avisei 1-1 aqui e 1-0 lá para o Grená. Por exemplo, o dia 13 é um dia, para mim, é de muita sorte, porque foi o dia que minha esposa nasceu, num dia 13 de março. E ela fez um comentário de fundo, né? Eu morei mais de 20 anos no apartamento 13, na 18 do Forte. Muita sorte, Rafa. Onde minha mãe mora até hoje. Tenho muita sorte. Aí, ó. Nada mãe. Também nos acompanhando o Jordan, fala muito cultura e esporte de futebol. Vamos lá. Participando, o Caxias que entrou em campo ontem com Bruno Ferreira, Marcelo, Dirceu, Fernando e Dudu Mantai, Marlon, Moacir e David Peninha, depois Adriel, Diego Rosa, depois Ricardo Lima, Jean Dias, depois Iago e Heron, depois marcou o técnico Thiago Carvalho. Bruno Ferreira, Asgaroni, fazendo de novo boa partida. Ajudou o Caxias. Cara, para mim é o melhor jogador do campeonato gaúcho, é o goleiro do Caxias. De acordo. Ele tá iluminado. Assim, a posição de goleiro, ela tem uma peculiaridade, né? A posição do goleiro, ela tem um preparador específico. Tanto é o que acontece, né? Os jogadores, os de linha, vamos falar assim, vão lá com o técnico. Enquanto isso, o goleiro ele tem um preparador específico, ele tem um treinador específico para a posição. E o Bruno não tinha ido muito bem no ano passado no Náutico, né? E ele vem para o Caxias e se torna o craque do campeonato. Aqui no Beira-Rio, no jogo do Beira-Rio, o que ele fez, ele operou milagres aqui no Beira-Rio. Foi o melhor em campo, junto com o Dudu Mandai, mas ele salvou. E na hora da cobrança dos pênaltis ele brilhou. E no jogo contra o Grêmio, ali no Centenário, ele brilhou de novo. Né? Ele fez no mínimo umas 3 defesas sensacionais. Acho pouco provável que ele fique no Caxias para a Série D. Tá chamando muita atenção, né? Inclusive tem amigos meus que, como a gente acabou estudando junto, então eu acompanho alguns times lá de São Paulo, porque os caras disseram, o goleiro de vocês é o melhor do time. E eu acho que ele tem sido um diferencial. E tem um papo aqui em Porto Alegre que o Grêmio teria feito um zoom de que até um amigo meu que é de uma emissora, que eu não vou falar, né? Enfim, mas ele disse assim, o goleiro de vocês recebeu uma proposta do Grêmio. Então não sei se isso é verdade ou não. Falou isso quando? Ontem, depois do jogo. Ontem. Que o nosso Gilbert concorda comigo, sempre acontece isso quando vai o Caju para a final. Sempre. Não sei se mas assim, mesmo que não for para desestabilizar o atleta, não me causaria estranho. O Grêmio está jogando com um menino da base, né? No gol. Então, ele sendo destaque, claro que de repente a hora é inapropriada, mas por aquilo que ele vem fazendo no campeonato, com certeza. E Jean Dias, né? Que aqui em Porto Alegre já dão como certo no Internacional. Isso Diz que o Heron também tá para sair, o Heron, o Jean Dias, o Bruno Ferreira e o Peninha. Diz que esses nomes aí estão sendo bem cotados para sair do Caxias. Mas é que é difícil, né? Se tu tá numa Série B e os teus jogadores se destacam, né, no campeonato estadual, é mais fácil tu segurar. Porque daí, o que vai acontecer? Ele só vai ser por uma proposta de Série A. O Caxias compete com times da Série A, B e C, se tu for ver, que estão na frente, né? Então, é natural que tenha esse assédio sobre os jogadores. E sempre quando um time menor, tu pode ter certeza, os jogadores do Água Santa vão jogar a Série B pelo Juventude, alguns jogadores do Ituano já tinham sido sondados por equipes de São Paulo. Então, quando esses jogadores ganham destaque em times menores, tu pode ter certeza que vai vir, sim, proposta dos times das divisões superiores. E para o atleta, eu não condeno
ele está jogando hoje no Caxias, que é um time que está na Série D. Uma vitrine, Né? né? Imagina só, vem um Grêmio e te faz uma proposta. Cara, eles têm que pensar na carreira deles também. É um upgrade no salário, na equipe, na visibilidade e tudo mais. Gubert, um bom time começa pelo gol. Aquele velho ditado, né? Agora a pena é essa, né? Esse ano que o Caxias se estruturou. Pena mais, obviamente, para meus amigos grenás, né? Que o ano que o Caxias monta o melhor time, que começa com um treinador que já vem desde o ano passado e consegue montar um grupo legal, provavelmente vai ter um desmanche agora, né? Porque é impossível. E o atleta é aquela história. Ah, mas a gente exige que o atleta, muitas vezes é o mais jovem, se eu exigia que o atleta, pelo menos ele se comprometesse até o final do ano. Mas acontece, cara, que o cavalo passa encilhado por uma série de fatores, inclusive pelo encaixe do time. Então, esse time proporcionou que todos esses jogadores se destacassem. Talvez isso, eles ficando mais um ano no Caxias, se o Caxias não tiver essa visibilidade toda, essa oportunidade não se repete. Então, não dá para condenar o atleta de maneira alguma, é um profissional e o Caxias vai ter problemas em relação a isso. Mas isso, obviamente, é assunto para depois, né? Até o ex-presidente do Caxias, o Paulo César Santos, fez uma entrevista, ele falou sobre isso, que os jogadores não querem saber por enquanto dessas informações, estão aguardando apenas após o campeonato. Se alguém entrar em contato com eles, fale então com a diretoria Grená essa foi a entrevista e eu concordo, né, Tomada? Tem que tomar qualquer decisão e passar essas informações logo após o campeonato. Deveria ser assim, né? Uhum. Deveria, a gente sabe que não é. Sim. O caso do Jean Dias no Inter, se o Inter quer escrever o Jean Dias para a Libertadores, tem que enviar a pré-lista até antes do jogo, que é terça. E aí, amanhã vai que mandar, encerra, se não me engano. vai mandar a pré-lista com o nome do Jean Dias jogando no Caxias ainda? Como é que vai fazer? Isso nós discutimos hoje também, né, Rafa? Que é aquela coisa que se cria uma janela, que não se respeita um final de um campeonato, ou se tem uma Libertadores, ou de repente a nossa federação deveria fazer com que o campeonato terminasse uma semana antes, não colada com a Libertadores, né? Sabendo que tem um time ali que pode se reforçar. Enfim, são as coisas do futebol brasileiro e não adianta. Agora, vocês acham realmente que um clube da capital, o Grêmio, não vai se usar de um expediente desse, né? De levantar um interesse para um jogador do Caxias na véspera de uma decisão? Claro, né? Mas não acredito que isso vai interferir no desempenho do jogador. O jogador quer ser campeão, ele quer botar isso no currículo dele, né? Quer ser vitorioso. Acredito que... E esse grupo do Caxias mostra uma sintonia muito grande entre jogador e técnico, comissão técnica, né? Então, possivelmente já tenham alertado os jogadores, vai começar a chegar proposta para vocês, mas tenham calma, a gente não vai enterrar a carreira de vocês, mas vamos pensar até o último jogo do campeonato. Esse tipo de coisa que deve ser. O Caxias está bem servido de executivo de futebol, o Marcelo Segurado, pelas entrevistas dele, ele tem se mostrado um ótimo profissional também. Ednei Torresini, Bruno, destaque novamente da partida. Será que fica na Série D? Conforme ele, Bruno, o craque do campeonato. Alessandro Sebem, 3 jogos contra o Grêmio e Inter, renderam líquido em torno de R$1.300.000. E mais agora 200 mil de premiação, dá 1,5 milhão para os cofres, né? Uma boa verba para ser usada na Série D e sair desse inferno, né, Tomada? Sim, e também eu ia dizer isso, né? Tu tem que saber que a partir do momento que o teu time se destacou e foi para uma final, eliminou um time da capital, o assédio vem. Então tu já tem que estar preparando as peças de reposição para o teu campeonato na Série D. Tu não pode esperar que esses jogadores fiquem, né? É pouco provável. É assim, quando o Juventude foi campeão em 98, estadual, os jogadores saíram do Juventude para ir para times, né, de mais tradição, para times maiores. Então, eu acredito que a direção do Caxias não esteja parada também. Eu acho que já está olhando para o mercado para ver essas peças de reposição
E essa verba ajuda muito, né? Se tu for ver, é praticamente uma verba de uma fase da Copa do Brasil, 1.500.000. Então, o meu medo maior, sabe qual é? É perder o técnico. Isso eu tenho medo. Se tá em boa fase, pode sair, né? Pode sair. Mas aí, o técnico daí, ele pode, junto com a direção de futebol, com o executivo, com o gerente de futebol, bom, olha só, saiu o goleiro Bruno, mas eu tenho um outro goleiro aqui para indicar, esse tipo de coisa. Então, ele saindo, daí tem que começar um trabalho com outro profissional. Eu acho que daí, nesse caso, o Caxias perderia muito. Agora, peças de reposição de jogadores, bom, isso aí tu vai ter que ter lá a tua agenda com os jogadores e tudo mais, né? Tu tem que saber que tu vai ter que repor. Agora, repor o técnico, daí vai ser mais complicado. Rafa Gubert? Totalmente de acordo. O Felipe Gribelmaier, proposta para Grenal nas finais, são mais previsíveis que a péssima campanha da dupla na Série A. Realmente isso sempre acontece. O Marcos De Carli, Bruno de Colônia ou São Bruno, ele existe. O Carlos Capellini, o Bruno Ferreira não indo para os papos, tá bom. O Bruno Ferreira seria um bom nome no Juventude, Gubertini? Seria, pelo potencial técnico, sim. Se for analisar pela tradição, não, né? Porque os jogadores do Caxias não se afirmam no Juventude, é uma coisa histórica, né? Temos, cara, eu não consigo me lembrar nenhum jogador do Caxias, exceção feita ao Negri, nos anos 60, que o Negri veio do Flamengo sem muito destaque, né? No caso, até isso é diferente, porque nós estaríamos falando de destaques do Caxias. Então, como goleiro, sim, mas pela tradição, não. E de toda sorte, acho que o Juventude já contratou um segundo goleiro, acho que vai ficar com esses aí mesmo. O Alessandro Sebem, paga a multa, vai. 300 mil cada multa vai dar para contratar bem, acredito. E ele complementa, esse Bruno Mezenga me serve. Os papos não quiseram ele. A opinião do Alessandro Sebem. Impossível. Impossível. Não. Isso se esse cara não for parar num Palmeiras da vida. Impossível. Esse cara não vai jogar a Série D, assim, com todo respeito. Não é o momento que esse cara vai jogar a Série D. Não esse ano. Olha só, se tu for ver, eu sempre digo, né, na minha opinião, a capital do futebol brasileiro é São Paulo. Tá me ouvindo, Ivan? Eu tô com medo que vai cair a transmissão aqui. Deu um tilt no meu modem, mas vamos lá. Mas tô te ouvindo. Eu acho que o Gubert caiu, né? Acabou meu plano. Acabou meu plano, tive que botar no Wi-Fi. Tá. Não é que bem na hora deu um tilt no meu modem e falei, vai cair aqui a live. Não, fui eu. Apareceu que eu gastei 100% da minha internet. O que acontece? Para mim, a capital do futebol brasileiro é São Paulo. São Paulo é a capital do futebol brasileiro. Sim. É lá onde tem mais recurso, é onde né, as divisões inferiores são mais fortes. Tu pega a segunda divisão do Campeonato Carioca e pega a segunda divisão do Campeonato Paulista, por exemplo. Não tem nem comparação. E esse Bruno Mezenga se destacar, fazer 2 gols numa final contra o Palmeiras, ele é um dos artilheiros do Campeonato Paulista, tu pode ver, São Paulo, Corinthians, Santos, Palmeiras, os 4 ali já estão de olho nesse, né, sem contar outros times que ele jogaria tranquilamente. Então, acredito que Série D é impossível, né? Ele não vai jogar. Eu digo que até uma Série B ele jogaria, mas o cara se destacar na final do Campeonato Paulista contra o Palmeiras, cara, imagina só, o empresário marcando dele deve 2 gols, né? Ele não deve estar dando conta de atender o telefone, o empresário do cara. 9h24. Quero dar um abraço especial para ele, Rafa Gubert. O Roberto Escola, que está nos acompanhando aqui. Opa! Aquele abraço. Valeu pela audiência. O padrinho. Quero mandar olha só, que legal. Entrou o Farney é o executivo de futebol do Ipiranga de Erechim. Que entrou na live agora. Um abraço e parabéns pelo título do interior. O Ipiranga fez um grande campeonato e
e vai muito forte, cara, para essa Série C do Campeonato Brasileiro. Um abraço pro Farney, que entrou agora, que eu vi aí. Tomada, Marlon marcou o gol aos 8 minutos. Momento que o Caxias precisava desse gol para dar um alívio, né? Porque a zaga do Grêmio, vou te contar, né? Tava bem mal, mas o problema era do Grêmio. Mas o Marlon marcou o gol e acabava naquele momento dando um alívio para o Caxias, porque em breve ele ia vir pressão do Grêmio, né? Isso era previsto. Pois é, tu sabe que eu não sou um dos maiores fãs do Marlon, né? Mas ele jogou muita bola ontem, o Marlon. Ele fez gol, desarmou, deu início para várias jogadas do Caxias e foi um dos destaques também. Sempre é bom sair gol cedo. Eu gosto, Perfeito, entendeu? né? Porque daí o que acontece? Muda bastante a estratégia do outro time e é mais fácil tu administrar o jogo, saindo na frente. O ruim é quando tu sai perdendo, que daí tu tem que empatar para depois virar. E ainda mais nessa disparidade de times, né, do interior e da capital. Um próprio exemplo do Ipiranga de Erechim. O Ipiranga saiu perdendo para o Grêmio, né, na arena. O Ipiranga saiu perdendo para o Grêmio Erechim e virou o jogo. E na arena foi o contrário, saiu ganhando e virou. Então, achei importante sair ganhando e de repente, eu não sei se a proposta do Caxias foi esperar o Grêmio vir para pegar contra-ataque ou se de repente era natural que o Grêmio ficasse mais com a posse de bola no jogo, mas eu acho que o Caxias soube controlar bem. E quando tomou o gol, e isso que me chama a atenção no time do Thiago Carvalho e do Caxias, o Caxias não se abala quando toma gol. É impressionante isso. Foi assim no Beira-Rio, quando o Inter saiu ganhando aqui em Porto Alegre do Caxias. O Caxias tomou o gol, continuou jogando, empatou. Quando o Caxias tomou um empate agora com o Grêmio também, continuou jogando da mesma forma até o Moacir ser expulso, né? Então o Caxias está sabendo administrar quando sai na frente, quando toma gol, e isso mostra a maturidade, né, do grupo e o trabalho do técnico. Passa pelo técnico, com certeza. Gubert, e o Caxias marcando gol no início do jogo. Eu acho que um pouco da estratégia do Caxias ela acaba sendo impossível de analisar sem levar em consideração esse gol no início. Porque, obviamente, o Grêmio, em termos de elenco, é superior, né? A dupla Grenal é superior. E eu acho que, naturalmente, eu tenho a sensação de que o Grêmio empurrou o Caxias e não o Caxias recuou, sabe? O resultado está adverso. E aí eu acho que a disparidade técnica ela acaba fazendo isso e o time do Caxias bem aplicado viu, cara, é hora de sofrer. E aí deu uma recuada para segurar o resultado. Agora eu queria fazer uma pergunta para vocês, porque eu ouvi as entrevistas dos dirigentes do Caxias. Eu queria saber a opinião de vocês dois em relação... Se eu posso, tu me permite, Ivan? Claro! Com certeza. O que vocês acharam da expulsão do Moacir? Pela imagem, eu acho que, pela imagem, que eu estava lá em cima na cabine, eu acho que foi merecida aquela expulsão. Eu também, eu concordo. Eu acho que até se ele tivesse... Desculpa, fala, Rafa, desculpa. Não, acho que até se ele fosse mais forte, ele teria quebrado a perna do cara do Grêmio. Uhum. Essa é a minha opinião. Eu concordo. Também Cara, minha percepção. a imagem é aquela velha história do cara, não dá para brigar com a imagem. Claro que potencializa e tal, mas a gente tem visto o VAR, e o VAR, esse tipo de lance é expulsão. Então, eu sinceramente, assim, admiro muito o trabalho do Thiago e tal. Agora o Chororô, ele... Tudo bem que pode ser uma estratégia, né? Mas eu acho feio, cara, sabe? Eu não gosto disso quando, independente do time que for, e isso eu acho um pouco de complexo de virar lá, tá? E porque era o Grêmio. Cara, foi um lance de expulsão, sabe? Se houvesse uma má intenção do Daronco, ele poderia ter dado pênalti no início do jogo, que a bola bateu na mão do zagueiro do Caxias. E que não foi pênalti, peraí, né? Não estou dizendo que foi. Estou dizendo que se existe uma má intenção, o cara poderia tranquilamente dar o pênalti, porque a bola bateu na mão do cara do Caxias. Então, ficar procurando chifre em cabeça de cavalo, isso aí eu acho uma coisa muito feia.
é que nem o Rafa falou, não sei se é uma estratégia, até porque o Daronco deu só amarelo. E daí Claro, eu ia comentar sobre isso agora, mas Tomara. aquela imagem não tinha o que fazer. Ele não tinha como brigar com a imagem é muito feia. E daí... Tanto é que ele deu amarelo, né? Tanto é que ele deu amarelo, o VAR chamou ele, depois quando chamou, viu o lance, anulou o amarelo e deu vermelho. Não tinha o que fazer. Eu vou dizer para vocês assim, ó, que uma expulsão pelo VAR é difícil tu contestar. Não dá. Né? Porque eu, assim, quando eu vi o lance, eu também achei que era para amarelo. Depois eu vi o lance... Eu também. Depois, quando eu vi o lance, eu digo assim, se de repente ele fosse com um pouquinho mais de força, ele teria quebrado a perna do jogador do Grêmio. Foi um lance infeliz, o jogador do Caxias foi expulso, cara, vida que segue. Agora, nos cartões amarelos, certo? Daí eu acho que o critério não é o mesmo. Porque tiveram faltas iguais dos jogadores do Grêmio, dos jogadores do Caxias, que ele não deu amarelo. E ele amarelou os jogadores do Caxias. Se tu for olhar... transmissão tomada, eu comentei sobre isso, que eu achei poucos cartões amarelos para o Grêmio e bastante para o Caxias. Achei bem desparelho isso. Ele estava mais amarelando o Caxias, o Daronco mais amarelando o Caxias que o Grêmio. E por faltas que eram equivalentes. Que eram faltas equivalentes. Eu achei que teve uma falta do jogador do Grêmio que ele não deu cartão amarelo, que foi uma jogada tipo de um início de contra-ataque que ele não deu cartão. Depois teve o mesmo lance, o jogador do Caxias, ele amarelou. Então, eu acho que hoje também no jogo do Água Santa com o Palmeiras, a mesma coisa, cara. Tinha lances lá, faltas equivalentes do Água Santa e do Palmeiras. Eu não sei se os árbitros ficam com receio, né, dos times grandes, ou dos comentários, ou não sei, né? Enfim, a repercussão, né? Mas não é o mesmo critério, cara. Pode ver. Tanto é que ele amarelou mais jogador do Caxias do que do Grêmio, que tiveram faltas que foram equivalentes, e cartão amarelo pro Caxias e nada pro Grêmio. Isso eu percebi no jogo. Mas com relação à expulsão, eu acho que foi justa e foi certa. Daí eu nem... E quando vai pra VAR, né, cara? Um lance de VAR, que o juiz pode olhar o lance e tudo mais. Mas é mais difícil o cara errar, né? Por exemplo, se é um pênalti pro Caxias, ele não dá, né? Como o Jean-Pierre não deu contra o Inter. Mas de expulsão, cara, ali eu acho que não tem muito o que contestar e foi bem expulso. E, no geral, qual a tua avaliação sobre a arbitragem do Daronco ontem? Não, cara, foi é que nem eu te falei, a única coisa que me chamou a atenção é esse critério para cartão amarelo. Sim. Só, mas não interferiu no resultado do jogo. O jogador do Caxias, na minha opinião, agora estou analisando como quem gosta de futebol, né? Mesmo sendo torcedor do Caxias, eu acho que era para expulsão. Enfim, não vi como... Foi uma arbitragem boa. Não acho que foi ruim a arbitragem do Daronco. Não teve um lance capital, por exemplo, que ele deixou de marcar um pênalti, ou anulou um gol, ou esse tipo de coisa, né? Eu acho que não comprometeu e não... Quando a arbitragem não é destaque é porque ela foi boa, né? Quando não aparece, é o que diz, né? Quando a arbitragem não aparece, porque foi boa. Exatamente. E não apareceu. Ele não apareceu, né? Enfim, eu acho que não... Espero que aconteça a mesma coisa aqui com o Voaden. Apesar que eu estou tranquilo com o Voaden, assim, se tiver um pênalti pro Caxias, ele não vai dar. Mas aí no VAR depois ele vai lá e dá, né? Porque o Voaden, ele vai muito na bengala do VAR, né? Ele se utiliza dessa bengala do VAR, o Voaden. E já fica um recado aqui para jogadores do Caxias, comissão técnica, direção. Não adianta tentar acabar a falta com o Voaden. Porque ele não dá. Ele vai fazer o jogo correr. Então, se tu cair na bola e ficar esperando ele dar falta, cara, tu vai perder a bola pro cara do Grêmio, o Grêmio vai lá pra dentro do teu gol. Então é o seguinte, vai e joga até o fim. Porque o Voaden deixa o jogo correr. É uma característica dele.
Se ficar caindo, olhar para ele e esperar falta, cara, ele não vai dar. E os clubes têm que estudar a arbitragem. Olha, o estilo do Daronco é assim. Ó, o Voaden não dá qualquer falta. Para ser falta tem que ser tipo uma tentativa de homicídio. Então não adianta vocês ficarem tentando cavar falta. Não fiquem esperando marcação. Vão na jogada até o fim. Porque o estilo do Voaden é desse. No Caju, ele marcou 2 pênaltis. Se eu não me engano, foram 2 pênaltis que ele marcou, porque o VAR chamou. Então, né? Não esperem o Voaden marcar as coisas, né? Parem só de jogar quando ele realmente marcar. Kubert, me parece que pela experiência do Daronco, ele conseguiu apitar um jogo mais tranquilo, né? O que deu a impressão ontem. E qual a tua opinião sobre a arbitragem do Voaden também para o próximo jogo? Eu achei, assim, ó, eu não estava no estádio, eu estava em casa, tá? Então, eu sinceramente achei que a atuação dele foi muito boa mesmo. Eu até vi um momento que ele deu, logo depois da expulsão do Grêmio, do jogador do Caxias, ele deu logo em seguida um cartão amarelo para o jogador do Caxias que chegou muito pesado, e daí naquela sequência os jogadores do Caxias começaram a pedir cartão amarelo para o Grêmio. Estou sendo muito sincero com vocês sabem que eu sempre procuro, assim, fora as brincadeiras nessa hora. Eu não estava no estádio, a minha sensação vendo da TV é que as faltas não eram equivalentes. Estou falando assim com toda sinceridade, sabe? Eu achei que ele apitou muito bem. Uma coisinha aqui, uma coisinha ali, mas em linhas gerais, acho que ele apitou muito bem, sabe? O Voaden é um estilo de arbitragem que eu gosto. Que é essa arbitragem que, cara, o jogo não é aqueles árbitros que ficam picoteando o jogo, aquelas faltinhas que o lateral toma a frente e fica esperando o cara ser empurrado para cair. Cara, se o cara faz isso, o cara cai, ele deixa o outro seguir jogando. Eu gosto desse tipo de arbitragem. O jogo rola mais. Então eu acho que o Daron, que o Voaden, ele é um juiz experiente. Acho que não vai passar por aí o resultado do jogo. E torço para que não passe, né? Porque a gente gosta de futebol e a gente quer que vença o time que merecer. O Alessandro Sebem, pela imagem de perto, acho que foi. Mas o bombado, em outros lances, puxou para o time do coração dele. Eu não tive Ele complementa. Vocês já perceberam que o Voaden é a cara do Mano Saraiva? Impressionante, Saraiva, a dupla Caju que não suporta. E o Ademir... Saraiva não dá, né? Ele que estava lá ontem no Centenário. O Ademir Kelly, até o VAR tem medo do Voaden. Se ele bate no peito, o VAR fica quieto. Essa é a opinião do Ademir Kelly. Tomada, a expulsão do Moacir, o quanto prejudicou a equipe Grená no jogo de ontem, segundo tempo? Enquanto vai fazer falta no jogo da volta? Nada. No jogo de volta não vai fazer falta nenhuma, porque volta o Vini Guedes, né? Que é o titular. Então, não, no jogo e volta o Marcial também, porque o Moacir era o seguinte: os volantes do Caxias são Marlon e Vini Guedes. Na ausência de um, entra o Marcial. E quando faltaram 2, entrou o Moacir. Então, o Moacir é a terceira opção. Não vai fazer falta nenhuma. Quanto a isso, é tranquilo. Agora, no jogo, no primeiro tempo já era difícil o Caxias ficar com a bola com 11 contra 11. Quando tu perdeu um jogador e um volante, cara, é pior ainda. Sobra uma característica desse time do Grêmio: muito toque de primeira. Eles tocam muita bola de primeira. Entendeu? Fazem aquelas jogadas, triangulações curtas, assim. Suaren, Bitelo, e vão fazendo essas triangulações. Tava difícil marcar isso com 11. Com 10, tanto é que o que o Thiago Carvalho fez? Botou mais um zagueiro. E disse assim: agora a gente vai sofrer, mas a gente vai tentar marcar aqui com 3 zagueiros. Então, dificultou muito a vida do Caxias. E se o Caxias, tu vê, o Vina saiu falando, eu não vi isso, né? Dizendo: não podemos perder aqui. Então, tinha a possibilidade deles perderem no Centenário. Claro. Né? Eles viram que eles poderiam perder o jogo aqui. Daí, vamos pegar os 15 primeiros minutos. Cara, o Caxias
foi para cima do Grêmio e estava superior ao Grêmio. Então, a falta de um jogador, tu jogar com um jogador a menos contra um time que tem uma superioridade técnica, né, que é tua, dificulta muitas coisas. Então, poderia ser diferente? Poderia. 11 contra 11, o Grêmio não se jogaria da forma como se jogou, tanto é que o Renato não tirou nenhum volante para botar outro atacante, ele ficou esperando, mesmo com a mais, ele não foi assim, tipo, agora vamos tirar um volante, vamos botar mais um meia, mais um atacante. Ele permaneceu com o time dele, né, por um bom tempo, até fazer alguma mudança. Então, prejudicou só porque, de repente, o Caxias poderia vir com alguma vantagem aqui para Porto Alegre, que fosse uma vitória, enfim, seria ótimo. E com um jogador a mais, claro, facilita a tua vida. Cara, ficar marcando um time que toca a bola muito, de uma forma veloz e sempre de primeira, e outra qualidade, né? Do próprio Vina, do Soares, desse menino, o Bitelo, é muito complicado. Mas falta para o jogo que vem? Nenhuma. Não faz nenhuma porque volta o Vini Guedes e volta o Marcial. Então, acredito que o Moacir nem jogaria, né? Agora, o Caxias tem que fazer aqui em Porto Alegre, de repente essa seja a tua próxima pergunta, mas o Caxias tem que jogar aqui em Porto Alegre. O Caxias vai ter que jogar contra o Grêmio. Fazer a mesma coisa que o Ipiranga fez. O Ipiranga jogou contra o Grêmio. Conseguiu até jogar com o Grêmio. E o Caxias, eu acho que tem que fazer isso também. Agora, Moacir não vai fazer falta nenhuma para esse jogo da final. Hubert, jogar com o Grêmio é difícil, mas com um atleta a menos é muito mais complicado. E ainda mais todos no tempo. Sabe que eu achei que a expulsão do Moacir ela prejudicou mais o jogo do que o próprio Caxias. Porque o primeiro tempo foi um jogo muito legal. Foi muito legal. O Caxias poderia... Cara, o Caxias, se o Peninha faz aquele jogo, aquele gol, quando estava 1-0, o Caxias provavelmente ia ser campeão gaúcho. Assim, ia decidir o título aqui. Eu cheguei a me lembrar dos 3-0, aqueles que depois o Caxias foi jogar pelo empate lá, empatou em Porto Alegre, enfim, né? E no momento que o jogador do Caxias foi expulso, o Caxias fez o que lhe cabia, que era, vamos se fechar aqui atrás e ir vivo para Porto Alegre, e o Grêmio ficou no... Cara, o segundo tempo, claro que para quem está no estádio tem toda a adrenalina, a torcida, estádio cheio. Agora, para quem está assistindo de casa, o segundo tempo foi um horror. Foi um horror. Porque o Grêmio ficou cercando, jogando uma bola de uma lateral a outra em linha de passe. A bola ia lá no outro lado, aí ia voltar. Cara, o Grêmio com uma preguiça. E o Caxias, então, estragou o jogo. Porque se tivesse 11 contra 11, o próprio Grêmio jogaria melhor, porque o Caxias ia estar oferecendo ataque, contra-ataque. Então, eu achei que a expulsão ela estragou o jogo, mais do que prejudicou o Caxias. Não, e atrapalhou o Grêmio. Sim, exatamente. Atrapalhou o Grêmio. Deu para ver. Eu não sei qual era a estratégia do Renato em Caxias, mas quando o Grêmio ficou com um jogador a mais, parece que atrapalhou. O Grêmio só tinha a bola, mas ele não sabia o que fazer com a bola. Não sabia o que fazer. Entendeu? Porque ficou aquele jogo de vai, volta, e daí os zagueiros no campo do Caxias trocando bola. Tanto é que o Grêmio teve o quê? 2 ou 3? Vou botar 3 chances de fazer um gol, mas nada assim que, nossa, né? Então acho que atrapalhou até o próprio Grêmio jogar com um a menos. Concordo. Para mim, eu acho que a pulga que está atrás da orelha do Thiago nesse momento é o seguinte: o Grêmio deu uma demonstração de que o Caxias fechado, o Grêmio dificilmente consegue penetrar. Será que que seria uma boa ir lá jogar para empatar e para levar para os pênaltis? Eu acho que isso está passando pela cabeça do Thiago nesse momento. Porque o Caxias, claro, a proposta do Caxias sempre foi propor jogo, joga mais para frente, o Caxias vem jogando bem assim. No entanto, o Caxias viu que fechadinho, em 10, o Grêmio não conseguiu furar a retranca.
Então eu acho que o Thiago deve estar quebrando a cabeça em relação a isso também. Eu vou pegar um exemplo do Juventude contra o Grêmio no Jacone, aquele jogo dos 3-2. 3-2. Começou o Juventude, quando não atacou o Grêmio, né, que jogou com 4 volantes naquele jogo, se eu não me engano, 3-0 natural para o Grêmio. Tá? Quando o Rotti ataca o Grêmio, ele quase empata aquele jogo, porque ele faz 2 gols e empurra o Grêmio para o campo dele. Então, realmente, eu ficaria com ponto de interrogação se eu fosse técnico, né? Isso. Porque ou eu proponho um jogo também para tentar fazer um gol, como o Ipiranga fez. O Ipiranga, né? Claro, foi uma bola no segundo tempo, um chute, mas enfim. Mas eu acho até que se o Ipiranga tivesse jogado mais, proposto mais o jogo contra o Grêmio, de repente o Ipiranga poderia até ter conseguido um empate. Então, eu não sei, eu particularmente, Rafael Sgarioni, eu não gosto de ficar me defendendo o jogo inteiro. Não gosto, entendeu? Porque é muito difícil tu não errar. Porque se tu errar uma, cara, desmorona, entendeu? Eu gosto de ficar trocando golpes com o adversário. Vou pegar a analogia com o boxe, né? Não, tu vai me atacar, mas eu também vou te atacar para tu entender o seguinte, ó, não te joga muito que eu posso fazer um gol em ti, entendeu? Eu gosto mais assim. O Ângelo Alves Vitória, boa noite. E uma grande pergunta abraço pro Ângelo, um abração pro Ângelo, futuro presidente do Vitória da Bahia. Anotem esse nome aí, Ângelo Alves, futuro presidente do Vitória da Bahia, meu colega de curso, um cara, gente boa demais. Gosto muito do Ângelo. Abração. Embora... Colecionador de camisetas do Vitória da Bahia. É um cara muito legal, apesar de eu estar meio de Bahia aqui, né? Exatamente o que eu ia dizer. Eu acho que o Bahia que foi campeão baiano hoje. Ao fazer 3-0 no Jacupiense. Galera, 9 horas e 47 minutos. Uma pergunta para ti, Gubert, do Alessandro Sebem. Teve jogo do nosso Ju, meu amigo Gubert? O nosso Juventude, pelo que eu estou sabendo, perdeu de virada pro Avante, 3-2. Mas isso aí eu não levo em consideração, né? Jogos amistosos aí, isso aí para mim não vale nada. Vale muito, não vale o resultado, quero dizer, né? Lógico. E foram o time do jogo treino foram atletas que possivelmente não vão ficar no Juventude para a Série B. São atletas que nem o Alan Ruschel, então teve alguns atletas que fizeram esse jogo treino, mas possivelmente não vão ficar no Juventude para a disputa da Série B. Tomada, o jogo da volta, sábado, dia 8 de abril, na Arena, às 4h30. Caxias, Grêmio Caxias, o que a equipe Grenar deve fazer para garantir o bicampeonato gaúcho? O Caxias tem que jogar como vem jogando. Dessa forma corajosa que o Caxias me preocupa a saída de bola do Caxias, principalmente quando a bola sai no Dirceu. Eu acho que daí eu quase tenho um princípio de ataque cardíaco quando a bola sai com ele, mas a mecânica de jogo do Caxias tem que ser a mesma. Se o Caxias viesse só para se defender no Beira-Rio, não teria passado pelo Internacional. Passou pelo Inter porque jogou dentro do Beira-Rio também. E foi a característica do Caxias nos 3 jogos contra o Inter e nos 2 jogos contra o Grêmio. O Caxias jogou contra Grêmio e contra Inter. Então o Caxias tem que jogar aqui, né? O Caxias tem que jogar aqui em Porto Alegre, tem que fazer frente para o Grêmio. Não, todo mundo sabe que não vai ser fácil, vai ter 40 mil torcedores, vai ter a pressão do Grêmio, vai vir a questão da imortalidade, vai vir a questão de tudo, né? Mas o Caxias já teve a amostra disso no domingo passado aqui no Beira-Rio e eu acho que esse grupo está calejado. Então o Caxias tem que enfrentar o Grêmio, entendeu? Sem medo, sabendo de tudo que vai enfrentar aqui, já deu mostras
de que isso não abala, não abalou aqui contra o Internacional, espero que não abale contra o Grêmio também. Grêmio é favorito? Sem dúvida nenhuma. O Grêmio, a gente está falando de um time que tem um atacante de classe internacional, que é o Soares, né? Tem mais investimento, tem mais tudo. Mas o Caxias pode ser campeão gaúcho no próximo sábado aqui em Porto Alegre. Pode, e eu tenho esperança. Já mostrou que tem essa condição. Jogar como vem jogando. É isso que o Caxias tem que fazer. E aí, como esse jogo da volta, Grêmio e Caxias lá na Arena em Porto Alegre, o que a equipe Grenal deve fazer para ficar com o título do Gauchão 2023? Bom, eu certamente, se eu soubesse, eu não diria, né? Porque pode refazer a pergunta aí, porque isso aí eu não vou responder. 9h51. Gilbert, o que a gente deve esperar do jogo da volta entre Grêmio e Caxias na Arena? Eu acho que vai ser um jogaço. Vai ser um jogaço. Acho que o Caxias não perdeu ainda fora de casa, né? E o Grêmio tem uma força no Olímpico. Eu acho que o Grêmio é superior hoje ao Inter, né? Então, o Caxias conseguiu a estratégia de segurar o Inter no Beira-Rio. Acho que vai ser um pouco mais complicado, até porque o Grêmio também já reparou que o Caxias segurou o Inter, né? Teve a questão de que o Caxias ganhou, o Grêmio já ganhou do Inter também, então eu acho que vai ser um jogo um pouco diferente, é uma final, mas, cara, tá em aberto. Acho que existe um favoritismo por parte do Grêmio, obviamente, como seria com qualquer outro time do interior, mas o Caxias está vivo e o tabu é não perder fora de casa ainda. Acho que isso tem que ser sempre relembrado. O Ângelo Alves, Heron foi aprovado no Caxias? Tomada. E aí, o artilheiro? Ficou até sem voz o Tomada. Opa, é o seguinte, o Heron, ele cumpre um papel tático importante no time do Thiago Carvalho. Fez alguns gols, fez o gol aqui no Beira-Rio, disso não tem dúvida. Agora, se tu disser assim, nossa, que centroavante é o Heron? Não é assim. Mas o Campeonato Gaúcho ele tá vindo bem e tomara que ele faça o gol do título. Eu vou estar torcendo muito por ele. É que eu gosto mais, a característica de centroavante, eu gosto mais de homem de área, como o Marcão. Mas eu acho o seguinte, que o Heron no time do Caxias desempenha um papel tático importante, por isso que ele é o titular. Mas não tá jogando mal, né? Enfim, mas eu gostaria que fosse o Marcão, tu vê, né? Os caras e antes de chamar nosso... Olha quem apareceu. O Messi ali na tela. Gilbert, próximo sábado, na Arena, tem Grêmio e Caxias, tá? A informação é essa, na Arena. Falei. Monumental Olímpico. Não, eu não falei Monumental, ele poderia até ter dito Olímpico Monumental, mas Monumental Olímpico certamente eu não falei, porque não é... Quando você vem na Arena, Gilbert, o estádio lotado deles, o Adriano Kelly, já é a segunda pessoa que diz que o jogo vai ser no Olímpico. Então, reafirmando que o jogo vai ser... Lembrando que o nome do estádio antigo do Grêmio era Olímpico Monumental. Gilbert, chegamos naquele momento. Palpites! Eu tô louco para dar meu palpite. No Palpites, palpitão Caxias dos Rafas, no último sábado, Caxias 1, Grêmio 1, o Tomada, olha só quem apareceu. Lindona, nova torcedora do Caxias. Olha aqui, linda, olha aqui, orgulho do pai. Fiquei emocionado, foi o primeiro jogo dela no Centenário. Né, filha? Que amor. Fiquei muito orgulhoso. Com certeza. Eu teria muito orgulho se a minha filha botasse uma camisa do Juma, tá difícil. Um abraço para a Denise Pessoa, também está nos acompanhando. Nosso palpitão, Caxias 1, Grêmio também 1.
Segundo o Tomada e eu, seria 2-1 para o Caxias sobre o Grêmio. Já o Gubert falou que ia dar empate 2-2. O Gubert ultimamente está no palpitão subindo. Até o momento. É só eu parar de palpitar sobre o Juventude que eu começo a acertar alguma coisa. Eu boto sempre vitória até o momento, galera. De ninguém. Também tá parado. Mas o jogo treino tá perdendo agora pro Brasil de Pelotas. No palpitão, o Tomada até agora acertou 17 palpites e 6 resultados. O Gubert, 15 palpites e 4 resultados. E eu lá embaixo, com 12 palpites e 2 resultados. Então eu sou campeão já. Campeão. Parabéns. Já temos um Grená campeão em 2023. Parabéns, Tomás. Parabéns pelo título. Que fique por aí. Obrigado, Gi. Obrigado. Vai ganhar uma água. No sábado, dia 8 de abril, Grêmio e Caxias, Tomada. Seco. 2-2 e nós vamos ganhar de 4-3 nos pênaltis. E o Bruno vai pegar um pênalti do Soares. Ok, vamos aguardar isso. Se acontecer, ganha 2 águas. Quero um X do zoinho. Vamos pensar. Gubert, seu palpite. Seco. Eu até dei um palpite diferente na Rádio Caxias hoje, mas eu consultei meu oráculo aqui hoje de tarde, e o querido Messi, e é o seguinte: o jogo vai estar 1-1 até os 45 do segundo tempo, mas aí o Voaden vai dar 8 minutos de acréscimo, e aos 51 minutos nós teremos o Soares 51. Vai ser 2-1 pro Grêmio. Tu sonhou? 2-1 pro Grêmio. Eu quero saber se tu sonhou isso de tarde, no soninho da tarde. Foi o amigo, eles foram companheiros de ataque, o Messi, o Soares e o Soares, tá bom. Maravilha. Falando em Messi, o Messi foi vaiado do Paris Saint-Germain. Até isso. Não seria vaiado no Caxias. Posso mandar um abraço? Eu posso falar um palpite? Pode. Antes disso. Desculpa. 2-1 para o Grêmio sobre o Caxias, meu palpite. Ainda bem que tu palpitou isso, porque tu é o último. E tu erra tudo. Ainda bem que tu palpitou isso aí. Por isso que eu apresento, né? Não comento. Só quero prestar minha solidariedade aqui ao Sebem, que falou aí, ó, contamos contigo sábado, Gubert, nosso irmão. Então quero dizer com toda a segurança para o meu querido amigo Sebem, conta com a minha ausência. A Luquiele, nova torcedora da Grená. Conheci ela no sábado. Linda! É isso que eu queria mandar um abraço para a Luquiele. A Lu e o Ademir são... Cara, é um casal muito querido, torcedores do Caxias. O filho deles também é torcedor do Caxias. Um abraço, encontrei eles no estádio no sábado. Um abração para eles, gente boa demais. Para encerrar aqui a participação, agradecendo-se bem. Ainda bem que o gato não é preto. 20 segundos no máximo do seu destaque final. Boa sorte pro Caxias, parabéns pelo campeonato e boa sorte para os meus amigos grenás, logicamente. Vou torcer, vou dar uma secadinha de neve aqui, mas que vença quem merecer, sem arbitragem, sem nada. Um abraço mais uma vez a todos vocês. Valeu, Gubert, aquele abraço. Um abraço para o Vasco Escola nos acompanhando. Tomada, seu destaque final, máximo 20 segundos, pelo amor de Deus. Torcedor Grená, acredite, e no domingo e no sábado, se Deus quiser, no sábado de Aleluia, nós estaremos cantando Aleluia na Praça Caxias, bicampeão gaúcho. Até lá, um abraço, boa semana para todo mundo. Valeu, Gubert, valeu, Tomada. Torcedor Grená, acredite, é possível que a gente seja campeão gaúcho. Quem sabe estaremos lá acompanhando esse título da Ser Caxias, do bicampeonato estadual. Galera, aquele abraço, muito boa sorte, Caxias. Nos vemos em breve. Tchau, tchau.